Fala galera, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma edição do Bets do Dia. E agora vamos falar do jogo desta quinta-feira entre Botafogo e Vitória, jogo pela terceira fase da Copa do Brasil. Aqui comigo para me ajudar nessa análise ele, Matheus Montenegro. E aí, Matheus? Fala, Fábio. Fala, meus queridos. Vamos que vamos. Confronto muito interessante, equipes da primeira divisão nacional, já nessa terceira fase da Copa do Brasil. Vamos ver quem vai levar a melhor entre Botafogo e Vitória. Um duelo de Série A, 7 horas da noite lá no estádio Newton Santos, lembrando que é a terceira fase, jogos de ida. Botafogo que tem um novo português para amar, né? Agora Arthur Jorge começou bem, 4 vitórias consecutivas, né? Só não pode receber uma ligação do Cristiano Ronaldo, né? Aí complica, né? Aí complica, mas tá bem, né? Venceu o Flamengo com autoridade no final de semana. Esse Botafogo... E aí, favorito nesse confronto? Favorito. É o confronto, teoricamente, mais difícil de se analisar hoje, né? Por isso que já mencionamos, é um confronto de duas equipes de primeira divisão nacional, mas analisando o retrospecto recente das equipes, a gente vai observar uma disparidade muito grande, beleza? Por isso já gostaria de chamar aí a cartela de como chegam as equipes. O Botafogo é o líder do Brasileirão, 9 pontos em 4 jogos, acumula 4 vitórias consecutivas, tem aí uma partida da Libertadores nesse retrospecto recente. Já o Vitória não vive boa fase, 4 jogos seguidos sem vencer. Vale salientar que no Campeonato Brasileiro a equipe baiana tem um jogo a menos, está na zona de rebaixamento, 18º lugar, com apenas 1 ponto marcado, Fábio. E o Vitória mostra uma dificuldade de jogar fora de casa, né? No Barradão é muito forte, competitivo, mas nos jogos fora, contra o Cruzeiro, que até acho que é um adversário equivalente ali, até em termos de briga no campeonato, não jogou bem, o Cruzeiro venceu por 3-1 ali, foi soberano. Então preocupa muito esse Vitória fora de casa, né? Um time que não consegue competir como compete lá no seu estádio. E em contrapartida, o Botafogo é muito forte atuando dentro de casa, né? O famigerado tapetinho do Newton Santos, muito difícil bater o Botafogo lá dentro, certo? A gente trouxe umas estatísticas aqui relacionadas também a gols, beleza? Média de gols marcados e gols sofridos das duas equipes, mas vale salientar que aqui esse retrospecto é em relação a toda a temporada. Então, é bom a gente relativizar um pouco, porque está englobando campeonatos estaduais, né? O Vitória enfrentou diversas equipes ali de nível bem mais baixo, equipes sem divisão no Campeonato Baiano. O Botafogo enfrentou alguns jogos mais difíceis, né? Teve Flamengo, Fluminense, Vasco no Campeonato Carioca. E ainda assim tem uma média de gols marcados maior do que a do seu adversário de hoje. Beleza? A média de gols marcados do Botafogo aí ultrapassa a casa de 2 gols marcados. O Botafogo recentemente fez 5-1 no Juventude, né? Pois é. No próprio Newton Santos, na Série A. Então é um time que fez 2 gols no Flamengo, né? Então é um time que o ataque está funcionando nas últimas partidas. Inclusive muito disso se dá justamente pela forma como o Arthur Jorge vem trazendo taticamente a equipe, né, que joga ali com 4 atacantes, basicamente, né, em um 4-2-4. Então é uma equipe muito ofensiva, é bom a gente ficar ligado nisso aí, para eventualmente buscar alguma oportunidade relacionada a gols, né, por isso a gente já traz aí para vocês padrões das equipes, Fábio. Como chegam as equipes nesses confrontos recentes, mais destrinchados aí em números, alguns mercados específicos, digamos assim, que a gente analisou das duas equipes. O Botafogo que vem de 4 vitórias consecutivas, né, 3 pelo Campeonato Brasileiro, 1 pela Libertadores, havia perdido, né, nas 2 primeiras rodadas, conseguiu aí se recuperar contra o Universitário do Peru, então vem numa sequência boa, e o Vitória sem vencer, né, teve um empate, nessa sequência foi um empate que deu o título do Campeonato Baiano. Quase uma vitória ali praticamente, né? E aí 3 jogos pelo Campeonato Brasileiro, perdeu pro Palmeiras, 1-0, depois empatou e depois perdeu no jogo mais recente contra o Cruzeiro fora de casa. Pois é, um retrospecto que fora de casa contra equipes maiores, né, não tem tido vitórias. A gente pode até considerar aí na conta esse jogo da final do Campeonato Baiano contra o Bahia, empatou, depois perdeu 2 jogos atuando como visitante no Campeonato Brasileiro. E uma estatística relevante relacionada a confrontos diretos entre Botafogo e Vitória, que nas 12 últimas vezes que as equipes entraram em campo para se enfrentar, o Botafogo conseguiu marcar gol em 11 delas. É isso, então tem uma estatística aí pra gente ficar de olho. Vamos para o momento Bet Nacional, checar as odds estão dizendo. Favoritismo do Botafogo, né, como já imaginávamos, mas uma odd é até interessante. Odd boa, eu considero 1,59, né, não é muito alta, mas levando em consideração aí todo esse embasamento que trouxemos, acredito eu que a chance do Botafogo ganhar, de fato, é muito grande e a gente tem uma odd ali até justa para pré-jogo, né? Vale a pena o apostador realmente pegar essa cotação ali, mais de 50% de retorno, caso a aposta seja assertiva. Acredito que seja uma boa opção aí para jogo hoje, Fábio. Acredito que o Botafogo vai sim conseguir a vitória. Isso, o Vitória também tem desfalques, né? Tem alguns jogadores importantes aí que não estão conseguindo entrar em campo por problemas físicos. O Botafogo em casa, apesar de ser primeiro jogo, né? A gente leva sempre em consideração o primeiro jogo, pode ser mais estudado e tudo mais, mas eu acho
que como o Botafogo vem jogando bem, não é só resultados, tá? Não é que o Botafogo vem de 4 vitórias seguidas, vem de 4 vitórias seguidas jogando bem né? Atuando bem e contra adversários complicados. O Flamengo foi um teste ali forte no final de semana, que o Botafogo passou muito bem, né? Até a defesa está mais segura do Botafogo, tomando menos gols. Então eu acho que realmente tem um amplo favoritismo aí pro Fogão Carioca. Perfeito. Vamos ver em termos de gols, só dar uma olhadinha. De fato, aqui a nossa melhor análise se encaixa com o resultado final a favor do Botafogo, mas a gente tem uma expectativa de não sair muitos gols assim. Afinal, é jogo de ida, né? Sempre é um pouco mais tenso do que o jogo de volta. Uma cotaçãozinha aí, 2,05 para saírem mais de 2 gols. É uma odd muito alta também, certo? Acredito que tem um certo receio, porque o Vitória fora de casa, né, não tem conseguido desempenhar um bom futebol, né? E aí a gente já teria que confiar em um placar um pouco elástico a favor do Botafogo, né? Sair ali pelo menos os 2 gols do Botafogo para que essa odd desse bom de fato. Então eu particularmente prefiro de fato a vitória do Botafogo. Em tese deve ser um jogo que o Vitória vai jogar mais defensivo, fechar, né? Sim, acho que vai até parecer muito com o Criciúma contra o Bahia, enfim. No jogo da terça-feira, eu acho que vai ser essa tônica. E pode ser um jogo que o Botafogo ataque muito, mas não consiga converter. Então acho que não dá pra gente confiar em tantos gols assim. Perfeito. Pode ser como foi o Atlético Mineiro Sport, que o Atlético criou muito, né? Mas terminou só 2-0, terminou né? 2-0, né? Exato. Então, e como eu acho que não dá pra confiar que o Vitória vai marcar gol, né? Então acho que apostar em gols nesse jogo, eu acho que também não é uma boa. Talvez menos gols, né? Menos de 3, ou até pelo menos 2 gols. 1,55. Tu acha que... O mais de 2, né? No caso, se sair exatamente 2 gols, o dinheiro volta. Acredito que aí já seja realmente pra quem algo... confia que o Botafogo 2-0 pelo menos. Gols, isso. Meu palpite aqui para esse jogo realmente seria o 2-0 a favor do Botafogo. Então, por isso que eu volto a repetir, né? É uma boa alternativa, mas eu ainda prefiro a vitória do Botafogo e até paga mais, né? 1,59 e um odd de 1,55 para o mais de 2 gols. E se a gente pegar os últimos 4 jogos que a gente viu do Vitória, ele tomou 2 gols contra o Bahia, né? No Campeonato Brasileiro, tomou 3 do Cruzeiro. Então é um time que mostra... Tá cedendo muitos gols tomou fora de um gol casa, contra né? o Palmeiras, mas o Palmeiras é um time econômico, Exato. geralmente. Então foi um resultado normal. Mas eu acho que para quem tanto vitória do Botafogo ou pelo menos 2 gols do Botafogo, eu acho que são tendências mais relevantes aí para essa partida. Então, recapitulando, para este confronto de Botafogo e Vitória, nossa expectativa fica a favor da vitória do Fogão, pagando 1,59 e o mais de 2 gols, pagando 1,55. Então é isso, galera. Fechamos aqui a análise. Lembrando aqueles recados de sempre, se inscreve aqui no canal da TV Bet, compartilha com a galera e ativa o sininho, tá? Porque diariamente teremos novos conteúdos para você, apostador. É isso, Fábio. Valeu, tamo junto. Vamos que vamos pro próximo.